Mark Twain dizia que existem dois momentos mais importantes da nossa vida: o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê. Saber por que a gente existe, saber por que a gente está aqui, o nosso propósito é algo muito, muito importante. Não só para a nossa vida em geral, mas para a nossa felicidade. E para falar sobre esse tema, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Leidiane Ferreira é especialista em felicidade e propósito, tanto para as pessoas quanto para as organizações. Leide, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma super honra e um prazer enorme ter você aqui no programa. Obrigada, Flávia. O prazer é todo meu estar aqui falando com você de um assunto que eu amo e gosto tanto, que nós gostamos tanto, né? A gente já estava conversando um pouquinho antes de começar, e a gente falou, gente, é um assunto para mais de metro, né? É para a gente ficar aqui uns 5 programas falando de felicidade e propósito. Mas como o nosso tempo é reduzido, e a gente vai direto ao ponto. Leide, conta um pouquinho sobre você, o que você faz, e depois compartilha com a gente o que é esse propósito, né? Às vezes a gente fala de propósito como algo extraordinário, né? Às vezes a gente fala de propósito como algo assim, gente, encontrar a cura do câncer, né? Salvar todas as crianças do mundo. Mas compartilha um pouquinho com a gente o que é propósito. Fala um pouquinho de você e como que a gente encontra Tá. ou revela, né? Ou aceita o nosso propósito. Bom, Flávia, falando um pouquinho da Leidiane, né? Hoje eu trabalho hoje eu falo que eu estou como empreendedora, né? Na área de transformação de líderes. Eu falo que nem é desenvolvimento, é transformação, porque eu acho que a gente está precisando de um novo patamar mesmo de consciência. Então, eu sou fundadora e hoje eu estou liderando a minha empresa, né, que chama AIO, que significa Felicidade Nigeriano, e que a gente trabalha com transformação de líderes, com educação corporativa, com medir felicidade dentro das organizações e formar líderes também, pessoas físicas, né? A gente tem programas abertos para o coletivo, formar pessoas mais conscientes dos seus propósitos. Porque propósito, Flávio, foi a minha dor por muitos anos. Por muitos anos eu tinha uma inquietação, um incômodo no meu corpo, que revelava essa questão: o que eu vim fazer aqui, né? Sempre era uma pergunta: o que eu vim fazer aqui? E eu tive burnout há muito tempo atrás. Hoje é super comum, né? Mas eu rodei o mundo, e numa dessas de rodar o mundo para tirar essa dor e descobrir qual que é o meu propósito, eu fui passar uma temporada no Canadá e eu encontrei um prêmio Nobel da Paz no meio da rua. E era um médico, né? O médico, ele era, na época, coordenador do Departamento de Psiquiatria e Mindfulness da Universidade de Toronto. Ele me concedeu uma entrevista que lá que eu comecei a entender a simplicidade do propósito, né? E ele participou da Segunda Guerra e tinha muito sofrimento na vida dele. E, como todos nós, se a gente for olhar a nossa história, toda a história tem um lado mais sofrido, um lado mais de dor. E muitas vezes a gente não aceita essa nossa história e a gente se faz de vítima, né? A gente está sempre falando assim: nossa, se minha vida fosse diferente disso, seria dessa forma. Mas eu aprendi no caminho a diferença de aceitar e de reconhecer. Porque muitas vezes a gente até aceita, né, a nossa dor e a nossa história, mas a gente não reconhece ela e a importância da gente transformar toda a nossa história em algo positivo, né? E ver sentido em tudo isso, que é o que a psicologia positiva trabalha, né? Em vários modelos, de ver esse sentido das coisas, o sentido da dor, do sofrimento, o sentido da nossa história e por que aquilo tudo aconteceu para a gente ser a pessoa que a gente é hoje, né? Então, por exemplo, uma pessoa às vezes que tem uma criação um pouco mais autoritária ou uma criação um pouco mais submissa, muitas vezes ela já tem os 12 talentos dela já desenvolvido, que tem muito a ver com o propósito, né? Mas essa criação que ela recebeu ajuda a pessoa a ajustar alguns comportamentos e algumas virtudes para ela se tornar a pessoa quem ela é, né? Então, eu costumo falar que nós somos seres biopsicossociais e o propósito, ele significa, né? Ele traz um senso de missão
que move a vida por algum objetivo. Então, quando a gente percebe essa dor, né, que Viktor Frankl, que é um dos precursores aí da logoterapia, que a gente fala da ciência do propósito, ele ficou num campo de concentração de guerra, né? Então, muitas vezes, quando a gente perde tudo, a gente fala assim, meu Deus, o que mais me resta? É que ali você começa a ver o sentido das coisas, né? E às vezes a gente está muito na zona de conforto, e essa zona de conforto não deixa a gente, às vezes, enxergar o sentido das coisas, né? Então, o propósito, ele ajuda a ressignificar, ele ajuda a transformar dor em competência, né? Então, às vezes, essa dor que muitas vezes a gente passa vira uma competência, como, por exemplo, transformar infelicidade em felicidade, ou seja, transformar momentos difíceis em momentos de felicidade, de alegria, porque positivo ou negativo é a nossa mente que escolhe, né? A gente escolhe se um evento é positivo ou negativo. Então, por exemplo, estou falando muito, né, Flávia? E isso é tão importante porque às vezes a gente associa o tema propósito a pessoas que já têm tudo, né? Ah, não, a pessoa já é bem-sucedida, ela já tem tudo na vida, ela está se aposentando, aí ela vai se preocupar com propósito, quando na realidade, pelo contrário, né? É algo que é importante até no sentido de você ressignificar suas experiências, sua dor, e você encontrar sentido para o que você faz. É aquela expressão assim, sabe? Eu não vim ao mundo a passeio, né? Eu gosto muito dessa expressão. Sim. Realmente, para fazer algo, eu gosto também de dizer que a gente veio para deixar o mundo um tiquinho melhor do que a gente encontrou. E eu gosto que o propósito É, traz essa motivação para fazer isso acontecer. essa garra, né? E eu não vou lembrar o nome agora, né, de uma palestra que eu assisti, mas a pessoa falava uma coisa que fez muito sentido para mim. Quando a gente coloca um propósito muito grande, como por exemplo acabar com a fome no mundo, talvez você se sente pequeno para essa meta tão grandiosa. Mas se você fala que vai acabar com a fome no seu bairro, no seu prédio, essa meta fica perto, né? Na verdade, esse propósito que é transformado em meta, porque propósito é uma coisa, meta é outra coisa, né? Meta é um desdobramento dos objetivos que vai me ajudar a sustentar esse propósito. Então, isso fica mais factível quando eu coloco um propósito, algo que é mais real, né? Então, a gente tem que parar de desromantizar o propósito e colocar ele na essência. Tem a mesma lógica da felicidade. Você não busca, você cultiva. Então, o propósito ele já está em você através dos seus dons e talentos e dos seus valores, daquilo que você acredita que é bom para você, que você vive por aquilo. E aí é uma questão de escolha, de enfrentar os desafios do dia a dia em função dessa questão de ser feliz, né? Então, o propósito ele é uma âncora de garra, ele não te deixa desistir. E ele te gera competências do dia para a noite, né? Por que tem gente que junta dinheiro para ir ver o jogo de um time de futebol no Marrocos e não junta dinheiro para, sei lá, para comprar uma casa? Propósito, né? Então, propósito é alavanca, é força motriz da vida. E a gente tem que parar de desromantizá-lo, entender que ele é muito mais simples e aceitar a nossa luz, Flávia, porque a gente tem problema de aceitar a nossa luz e o propósito reverbera toda a luz que nós nascemos para emitir, para brilhar e sermos canais de amor, de consciência, de felicidade, né, de ajuda para as pessoas, de transformação. Então, o propósito para mim ele é assim como se fosse algo muito saudável, sabe? Muito salutar. Inclusive nas pesquisas da ciência da felicidade, a gente tem pesquisas aí que o propósito ele ajuda a diminuir em 50% a probabilidade de Alzheimer, por exemplo, porque a gente tem ali, a pessoa tem um sentido, né? Tem um sentido para ela viver. Então ela se apega, se agarra a alguma coisa que faz sentido para ela. Verdade. É o Viktor Frankl que falava que quem tem um porquê enfrenta qualquer como? É ele que diz. Sim, na verdade é Nietzsche, essa frase é do Nietzsche, ele pega meio que emprestado, né? Mas é ele que fala. Mas é isso mesmo. Quem tem um porquê. Você se torna mais resiliente, né? Porque, assim, problemas, desafios, todos nós vamos viver. Mas quando você tem um porquê, você tem uma razão de existir, ele fala isso muito
no livro, né, Em Busca de É, ele fala muito isso muito bem, ou seja, as pessoas que tinham uma razão de existir, um porquê de existir, eram as pessoas que conseguiam sobreviver, né, ao campo de concentração. E isso é tão sim. importante, isso é muito importante hoje. Agora, Leide, me tira uma dúvida que eu tenho. Qual a diferença entre propósito e missão? Ah. Sim, é uma coisa que está emergindo agora, né? Porque o mundo dos negócios, propósito é uma ciência nova, né? Então tem poucas pesquisas e não tem muita coisa em relação a isso. Mas a questão do propósito é como se fosse a força motriz que puxasse esse senso de missão, né? Então a missão é uma razão de ser. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil. Pelo menos é assim que eu vejo, tá, Flávia? É assim que eu já estudei, que eu percebo que é. Então, eu tenho um propósito de elevar a felicidade das pessoas e das organizações. Mas a minha missão é formar líderes e ecossistemas que gerem felicidade. Só que tem um DJ, por exemplo, que eu amo música, né? E aí tem um DJ que também tem esse propósito de elevar a felicidade das pessoas. Só que a missão dele é, gerar emoções positivas através da música, por exemplo, né? Então, a missão ela está muito mais aterrada na sua razão de ser e o propósito ele é algo maior, ele é infinito. Se você coloca o seu propósito, coisas ligadas ao propósito em algo finito, ou seja, que acaba um dia, você pode se frustrar. Então, o propósito é muito maior que a gente mesmo. Né? Então, a felicidade, por exemplo, ela é muito maior do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa. Né? Mas algumas linhas que eu já li também falam que missão já não está existindo mais, né? Que fala da nova era, a gente vai falar mais de propósito, não vai falar de missão, porque às vezes missão traga aquela carga de missionário, de peso, que é difícil, né? E não, o propósito tem uma coisa mais leve, uma coisa mais fluida, né? Mas ambos são complementares e ambos são importantes para a gente entender enquanto pessoa, enquanto organização, a nossa função no mundo. Leide, nossa, amei. Para mim foi assim, super esclarecedor. Eu acho que para todo mundo que está acompanhando a gente também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre você, fala quais são suas redes sociais, quem quiser pesquisar o tema, é um tema óbvio, Sim. super interessante. Eu queria convidar todos os ouvintes, eu tenho um podcast semanal também que chama Propósito na Prática, né, que está em várias plataformas. E quem quiser me achar pelo Instagram é Leidiane Ferreira, só que eu vou ter que soletrar meu nome, Flávia, porque meu nome ele se escreve de uma maneira um pouco diferente. Conta aí. Leidiane se escreve L-A-Y, D de dado, Y novamente, A de amor, N de navio, E de escola, né? Então, Leidiane Ferreira. E meu site é www.leidianeferreira.com. Né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, tá aí os contatos. E quem quiser ouvir também sobre o propósito, sobre todos os desafios, né? A questão de não, principalmente de não romantizar, encarar o propósito com seriedade, siga a gente lá no podcast, no Propósito da Prática, que tem muita informação e conteúdo legal também. Leide, muito, muito obrigada. Obrigada pela sua generosidade, compartilhar seu conteúdo, que eu sei que é tão especial, tão valoroso, compartilhar com a gente. E muito, muito obrigada. Né? Que a gente possa, né, acho que através dessa fala, inspirar quem está aqui acompanhando a gente a descortinar, aceitar, descobrir o seu propósito e fazer a diferença no mundo. Muito Muito e muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando a gente. Ótimo restinho de dia. obrigada, Flávia. Tchau.